E aí, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui começando mais uma aula de biologia. O Célio deve ter falado para vocês, né? Aquela aula que eu perdi na última quarta-feira, e hoje ele trocou comigo aqui, tá? Então, muito boa noite. O assunto nosso é zoologia. Nós começamos a falar de zoologia na última aula, e agora a gente continua falando sobre zoologia. O nosso filo de hoje é o filo quinidários. Quem são os quinidários? Os quinidários já foram chamados de selenterados, tá? Então eu vou abrir o slide aqui e vou fazendo em cima do slide, tá bom? Só lembrando que o nosso chat aqui já está, isso, boa noite, já está aberto. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você manda e a gente comenta aqui em cima, tá legal? Bom, só lembrando aqui, a gente começa aqui. A título de comparação, porque na zoologia a gente costuma fazer isso. A gente costuma, cada filo que a gente começa, a gente vai comparando com o filo anterior. Então, na aula passada a gente falou dos poríferos. Olhando para esse cladograma aqui, você percebe que os poríferos estão no primeiro nó e os poríferos são chamados de parazoários. O que significa isso? Significa que eles não possuem tecidos, eles não possuem órgãos, eles não possuem nem movimento. São animais sérseis, que ficam paralisados ali. À medida que a gente vai acompanhando essa linha aqui, e chega no próximo nó, aí nós percebemos que dos poríferos até os quinidários, aconteceu uma mudança, um conjunto de mutações, e esse conjunto de mutações ele possibilitou com que nós chegássemos a um novo grupo de seres vivos. De acordo com o que a gente estudou lá na evolução, nós estudamos lá na taxonomia, as espécies vão se sucedendo, as espécies vão surgindo a partir do conjunto de mutações. Então, nós chegamos aqui nos quinidários. Primeira grande característica que vai aparecer aqui. Esses animais, eles são estozoários. Eles possuem tecidos, tanto tecidos embrionários quanto tecidos adultos. Então, a gente vai ter agora animais que têm dois tecidos. Um tecido externo, uma epiderme, o nome já é realmente esse, epiderme, e um tecido que reveste a cavidade digestória, porque esses animais já têm uma cavidade semelhante a um estômago. Bom, vamos abrir então os slides para os quinidários. A gente começa com as características. Quais são as características? Como é que eu vou identificar esse animal? Como é que eu vou comparar esse animal? Primeira característica, são animais aquáticos. Nós sabemos que, pelas evidências, a vida surgiu lá no mar. E esses animais, eles são animais que podem ser aquáticos e animais que podem ser também de água doce. A grande maioria é de água salgada. A grande maioria é marinha. A simetria é radial. Ou seja, é o primeiro animal que vai ter uma simetria, vai ter uma forma de eu dividir ele em partes iguais. O que você vai perceber? Só um minuto. Você vai perceber que os próximos grupos, os próximos animais, eles já mudam, eles vão ser de simetria bilateral. Mas esse primeiro grupo que vai ter simetria, eles são os únicos que vão ter simetria radial. São os quinidários. Aliás, o nome quinidário desse grupo se refere ao fato desses animais deles terem uma célula urticante que toda vez que alguém encosta nela, ela libera uma substância que vai queimar, que vai arder, que vai ficar e vai anestesiar o local. A palavra quinido significa urtiga.
Ou seja, é como se esses animais tivessem uma capacidade de queimar igual a uma urtiga. Então, são os quinidários. Aqui está falando que eles têm dimorfismo, ou seja, tem duas formas corporais. Duas morfoformas. Então, a gente vai ter a forma de pólipo e a forma de medusa. A forma de pólipo é uma forma que lembra muito... Lembra isso aqui, ó, lembra um copo, né? Lembra uma jarra, e a boca fica aqui em cima, e um monte de tentáculos em volta dessa boca. Essa é a forma de pólipo. E a forma de medusa é aquela forma ao contrário. Ela tem os tentáculos para baixo e a boca fica no centro aqui dos tentáculos. Tá bom? São essas duas formas aí. Também nós temos animais que são diblásticos. O que significa isso? Significa que eles têm dois tecidos. Um tecido vai ser chamado de epiderme, e esse epiderme aqui, ele evoluiu a partir da ectoderme, a partir de um tecido embrionário chamado ectoderme. E a gastroderme, que evoluiu a partir da endoderme. Então, ele tem dois tecidos embrionários. Lembra disso. Porífero não tem tecidos embrionários, não tem órgãos, não tem nada, não tem nem movimento. Quando eu comparo com os quinidários já têm movimento, já têm tecidos embrionários, já tem tecido adulto, já tem órgãos. É o primeiro animal que vai ter boca. Então, ele está numa linha evolutiva direto, de nós direto para eles. Ele ainda não tem um ânus. Ele só tem boca e uma cavidade digestória, uma cavidade gastrovascular. Vamos para um esquema, mostrar aqui como é que seria esses animais aí. Aqui, isso aqui é uma medusa, e essa medusa aqui é uma medusa plana. A gente vai encontrar medusa plana, lembra muito uma sombrinha, e medusa cuboide, que lembra um cubo, né? Seria esse próximo aqui. Então, isso aqui seria uma medusa do tipo cubozoário, uma medusa cuboide, e esse aqui seria uma medusa plana, uma medusa do tipo cifozoa. Então, nós temos dois tipos de medusa, e além das medusas, também nós temos isso aqui, ó. Nós temos esse pólipo. Lembra que esse pólipo, como eu falei para você, deixa eu ver aqui. Tá legal, já estou no ar aqui, tá legal? Então, olha só. Se você observar com bastante cuidado, aqui nesses tentáculos você vai ver pequenas bolhas. Tá vendo aqui? Acompanha a seta do mouse aqui. Né? Essas pequenas bolhas aqui, elas são aquelas células que eu falei para você, são os quinidócitos. Encostou aqui, na hora a pessoa vai sentir lá uma ardência, uma queimação. Isso aqui seria um terceiro tipo de quinidário. Seria pólipos do tipo anêmonas. Né? Existem várias espécies de anêmonas, essa aqui é uma delas. Bom, quando a gente olha aqui a estrutura desses animais, a gente vai perceber que a estrutura do pólipo ela é muito semelhante à estrutura da medusa. No pólipo, a boca está aqui em cima, os tentáculos estão aqui em volta. Aqui, na medusa, a boca está aqui embaixo e os tentáculos também estão em volta. Só que é como se a gente tivesse pego um pólipo, virado ele e achatado a base aqui de cima. Só lembrando que esse pólipo aqui ele fica preso a um substrato, tá? Mas ele tem a possibilidade de se soltar, virar de ponta cabeça e usar os tentáculos para se locomover, tá bom? Quando a gente vai olhar a histologia desse animal, você vai observar que a gente tem vários tipos de células aqui nesses animais. Eu vou começar por essa aqui, que é a célula que dá nome ao grupo. Os quinidócitos ou quinidoblastos,
vão ter esses dois nomes, por quê? Porque quinidócito é quando essa célula ela é adulta. E quinidoblasto é quando essa célula ela é jovem, tá? Mas a função é a mesma. Pode aparecer exercícios com um ou com outro nome. Tá. Essa coisa pretinha que você está vendo dentro da célula aqui, isso aqui é o nematocisto. Parece uma mola, e na hora que alguém encosta nesse... Tá vendo essa pontinha aqui na frente aqui? Essa pontinha é o quinidocílio. Vou até chegar minha foto para cá um pouquinho. Isso. Então, olha só. Isso aqui é o quinidocílio. E esse quinidocílio aqui, na hora que alguém encosta nele, ele dispara essa molinha que está aqui dentro, que é o nematocisto. E na ponta do nematocisto, a gente vai encontrar uma vesícula que vai conter uma enzima urticante, uma enzima que vai machucar, que vai queimar e que vai também paralisar o alvo. É inclusive dessa forma que esse animal se alimenta. Na hora que ele... Pequenos peixes, né, pequenas larvas, pequenos animaizinhos que passam por ali, que esbarram nesses tentáculos, na hora esse animal reage, porque ele já tem um sistema nervoso aqui, ó, ele já tem uma rede nervosa de células que estão aqui no meio dos dois tecidos. Então, do lado de dentro aqui, eu tenho a gastroderme. Do lado de fora aqui, eu tenho a endoderme, a epiderme aqui. Então, a epiderme aqui, do lado de fora, a gastroderme do lado de dentro, e no meio, nós temos uma camada gelatinosa. Nós temos a mesogleia. E nessa mesogleia, nós temos uma rede de células nervosas que já dá para esse animal uma reação. Ele ainda não pensa, ele ainda não articula, mas ele já é capaz de reagir. Então, cada vez que alguém esbarra nesse animal, ele vai lá, reage, e geralmente na reação dele ele pode causar aquela queimadura que eu falei para você. Como esse conjunto de células do lado de cá está revestindo a cavidade digestória dele, né, que é a cavidade gastrovascular, aqui nós vamos encontrar células glandulares. Essas células glandulares, elas vão liberar enzimas e essas enzimas vão digerir parcialmente o que esse animal come. Então, ele já começa a ter uma digestão extracelular, mas ela ainda continua dentro das células. Então, a digestão dele é uma digestão extra e intracelular. Ainda tem as duas digestões, tá bom? Aqui nós temos células musculares, ou epitélio musculares. Essas células musculares vão garantir o movimento desse animal e o movimento dessa cavidade também. Então, como você pode perceber, esse animal ele é bem mais complexo do que os poríferos, e é muito importante isso porque a hora que você abrir alguns exercícios sobre esses animais, você vai perceber que existe uma espécie de link com o filo anterior. Sempre vai ter uma comparação entre os filos que a gente for estudar, tá bom? Aqui nós temos a classificação destes animais. Alguns autores vão classificar esses animais em 3 classes, outros vão classificar em 4 classes. Quais são os critérios? Olha, a gente tem uma classe que é de hidrozoa, uma classe que é de cifozoa e uma classe que é de antozoa. Nessa primeira classe aqui, nós temos as hidras. É uma classe feita de pólipos e esses pólipos eles sofrem metagênese. O que é metagênese? Metagênese é um evento exclusivo desses animais. Somente os quinidários sofrem metagênese. Metagênese é um evento de reprodução onde tem reprodução sexuada de um lado e reprodução assexuada do outro. E as duas formas vão participar dessa reprodução. Eu vou mostrar daqui a pouco a metagênese da medusa, que é a mais famosa, e você vai perceber o que eu estou falando. Então, eu vou ter uma classe de pólipos que sofrem metagênese, e também nessa classe é colocada essa colônia aqui, que é chamada de caravela.
A caravela é uma colônia que tem uma medusa que foi comprimida aqui em cima, ela fica cheia de ar aqui em cima, e isso sustenta um conjunto de pólipos que fica por baixo. E essa colônia, ela tem o sistema digestório interligado, e eu vou mostrar a foto daqui a alguns minutos, vocês vão perceber. Aqui eu tenho pólipos que sofrem metagênese, aqui eu tenho medusas que sofrem metagênese, e aqui eu tenho as anêmonas, né, e os corais, que são pólipos que não sofrem metagênese. Bom, isso aqui que você está vendo seria a reprodução do tipo metagênese. Acompanha comigo. Primeiro, vamos definir de novo. O que seria metagênese? Metagênese é um ciclo reprodutivo semelhante ao que acontece com os vegetais, que na hora que você for estudar botânica, você vai perceber que os vegetais, eles têm uma reprodução em ciclo. Ora sexuada, ora sexuada. Aqui também vai ser bem parecido. Acompanha comigo. As medusas, elas podem produzir espermatozoides e podem produzir óvulos. É o que a gente chama de animais que são hermafroditas ou monoides. Muito bem. Só que as medusas, elas não produzem os dois gametas ao mesmo tempo. Ou seja, em determinado momento, ela vai produzir espermatozoide, em outro momento, ela vai produzir óvulos. Neste momento aqui, essa medusa aqui está produzindo espermatozoides. Então, os espermatozoides vão sair daqui, vão entrar no interior desse animal. Lá no interior desse animal vai ter um óvulo. Esse óvulo vai permitir a fecundação. Essa fecundação vai produzir uma larva plânula. Outra coisa que vai acontecer ao longo da nossa zoologia é uma coleção de larvas, que tem um exercício que vai linkar a larva com o tipo de animal. Então, nesse momento aqui, nós temos uma larva plânula, que é uma larva específica dos quinidários. Lá nos poríferos, nós tínhamos uma larva chamada anfiblástula. Tudo bem? Vai guardando. A gente vai fazer uma tabela mostrando isso aí para você diferenciar. Essa larva plânula, ela vai nadar e ela vai conseguir achar um local que seja específico, que seja um substrato que seja ideal para ela, e lá ela se transforma num pólipo. Observa só a loucura. Medusa libera espermatozoide, medusa libera óvulo, fecundação, larva, ao invés de produzir uma nova medusa, vai produzir um pólipo. E esse pólipo, ele não vai permanecer pólipo. Depois de algum tempo, ele vai sofrer estrobilização. O que é isso? Estrobilização é um tipo de reprodução assexuada, onde um pedaço do organismo vai originar outra coisa. Ao invés de originar um idêntico ao que ele foi fragmentado, ele vai originar uma estrutura diferente. Então, nesse caso aqui, cada fragmento, que estrobilização é a fragmentação. Está vendo aqui? É uma divisão transversal que vai acontecer aqui com esse animal. Essa divisão transversal, cada pedaço, cada disco dessa divisão vai formar uma nova medusa. Então, imagina, a gente tem algumas metagêneses que produzem 50, 200 medusas a partir de um pólipo, a partir de um cifístoma. Tá? Então, assim como tem essa reprodução, que no final a gente vai ter milhares de medusas aqui, a partir de uma única fecundação. Todas elas terão meio que clones uma da outra, não resta dúvida. Mas isso é um passo importante. Então, essa é a metagênese. Existe metagênese em determinados pólipos, existe metagênese em todas as medusas, e existe pólipos que não sofrem metagênese. Inclusive, esses pólipos que não sofrem metagênese, a gente vai ter... Deixa eu só pegar um exemplo aqui.
Em uma das minhas viagens, eu encontrei esse pedaço de coral aqui. Isso aqui que você está vendo é cada filamentozinho desse aqui é onde vivia um coralzinho formador de recife. Esse tipo de rocha aqui são as rochas que a gente chama de rochas coralinas. Então, isso aqui é um pedacinho pequeno, encontrei isso aqui numa praia. Só que essas rochas coralinas, elas podem chegar a 11 quilômetros de altura, dentro do mar. E essas estruturas feitas com esse tipo de rocha aqui, só que a gente vai ter o morador do coral dentro da última camada de coral. Isso é muito bom porque é lá nesse ambiente, esse ambiente acolhedor para os peixes, porque o movimento do mar bate nessa rocha e volta. Isso cria um ambiente interno do coral onde é calmo. E aí ele é o ambiente ideal para a reprodução dos peixes. Então, a função ecológica dos corais é enorme, é uma função imensa, porque sem os corais, talvez tivéssemos uma diversidade marinha muito menor. Quando acabar isso tudo, né, acabar essa pandemia, que você tiver a chance de visitar uma praia, sempre tem passeios que levam a recifes de coral. Tá? E aí, quando você vai num recife desse de coral, você começa a entender um pouco a dinâmica dos mares. Porque é no ambiente de Recife onde a gente vai ter alimento para a reprodução dos peixes, ou seja, muitas algas, uma grande biodiversidade que só é possível por causa dos corais. Os corais são pólipos microscópicos, só que eles constroem um esqueleto em volta deles. Esse esqueleto fora, em volta dele, quando ele morre, continua ali e continua desempenhando essa função de criar um ambiente calmo dentro dos mares para que aconteça a reprodução ali. É muito importante. Tá, vamos em frente e vamos mostrar agora a reprodução assexuada dos quinidários, tá bom? Como que é essa reprodução? Aqui a gente vai ter uma reprodução chamada brotamento. Isso. Os poríferos também têm brotamento. Gente, ó, se alguém estiver tendo alguma dúvida em relação à explicação, a esse conteúdo, manda lá um chat lá pra gente, a gente conversa, tira essa dúvida, tá bom? Se a matéria estiver muito rápida também, fica à vontade. Bom, aqui, tal como acontece lá nos poríferos, a gente tem um agrupamento de células em determinado pedaço do animal, geralmente nessa região aqui central do animal. Isso forma um broto, e esse broto ele vai ficando cada vez maior e começa a ter estruturas, né, como os tentáculos, e a partir daí esses pólipos podem se soltar e virar um pólipo jovem, uma população de pólipos ali em volta. Tá? Pode continuar pregado? Pode, formando ali uma colônia, tá bom? Olha só, nós temos aqui a reprodução sexuada dos quinidários. Uma medusa pode fecundar outra medusa e produzir de cara uma nova medusa? Pode. Um pólipo também pode fazer direto a produção de um novo pólipo? Pode. E é por isso que nós temos aqui. Só lembrando que esse animal ele pode produzir um espermatozoide ou ele pode produzir um óvulo. Ele é um animal hermafrodita. Ele nunca produz os dois gametas ao mesmo tempo. Mas aí teve aqui, alguém produziu um espermatozoide, esse outro aqui que produz um óvulo, ele vai pegar o óvulo e vai colocar pregado na epiderme dele do lado de fora. E aí, na hora que ele deixa ele pregado ali do lado de fora, ele vai liberar uma substância química que vai atrair o espermatozoide. Na hora que atrai esse espermatozoide, que ele chega aqui, acontece a fecundação, e a partir dessa fecundação nós temos um embrião, e esse embrião vai fixar
Ele vai se soltar desse pólipo e vai se fixar no substrato, e aí a gente tem a produção de de um novo adulto aí, tá bom? É bem simples. E, inclusive, a gente tem aqui a liberação do embrião. Nesse caso aqui é uma fecundação externa, um desenvolvimento direto, até no estágio de blástula aqui, e começa tudo novamente. Bom, vamos olhar para algumas fotos. Essa foto que você está vendo aqui é a foto de uma caravela. Lembra, a caravela não é uma espécie. A caravela, ela é uma colônia. Essa parte de cima aqui foi derivada de uma medusa que se fechou e acumulou ar. E essa parte de baixo aqui tem vários pólipos que estão pregados aqui. A única forma de você matar um animal desse com segurança é pegar ela por essa parte de cima aqui e jogar na praia. Aqui, por exemplo, ela está na praia e ela vai derreter aqui no sol. Literalmente, ela vai desidratando até que ela morre. Mas caso alguém esbarre ou num animal desse ou numa medusa, o que você vai ter são queimaduras muito sérias, queimaduras muito severas, e essas queimaduras sérias e severas são queimaduras que podem trazer um desconforto muito grande. A pessoa tem que correr para um hospital. As grandes praias, onde tem um fluxo muito grande de turistas, geralmente a gente tem ali uma pequena estrutura ali, tem, né, um ambulatório, bombeiros, pode ter também, e eles podem fazer os curativos e passar a medicação adequada aí, tá bom? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o tamanho desses animais. A gente tem essa foto aqui, por exemplo. Se você olhar a perspectiva aqui, o mergulhador aqui, e essa medusa aqui do lado, olha, se alguém esbarrar nessa medusa aqui, vai ter sérios problemas. São sérias queimaduras que vão acontecer aí. Então, são animais perigosos, só que nas praias, quanto mais raso o local, geralmente menor o tamanho do animal. Então, a gente vai ter aí medusas de alguns centímetros de diâmetro até medusas de 3, 4 metros de diâmetro. Tá? Nos mares do Japão, eles encontraram espécies desse tamanho aí. Então, galera, esses são os quinidários. Quinidários é o segundo grupo de animal. Minha aula já está quase acabando aqui, está faltando aqui 4 minutos para terminar. Vamos só retomar isso aqui, só para a gente encerrar e tirar alguma dúvida, caso tenha aqui. Tá? Então, só lembrando que nós vimos até agora. Então, nós temos aqui os quinidários, eles são diblásticos. Os quinidários, eles se movimentam, são diblásticos, se movimentam. Eles são animais aquáticos. A grande maioria são animais marinhos. A gente vai encontrar pequenas hidras, né? A clorohidra viridíssima, por exemplo, pequenas hidras assim em ambiente de água doce. São animais que já têm tecidos, eles são diblásticos, eles são animais que têm boca, eles já têm órgãos, eles são enterozoários, eles já têm local para fazer digestão, ou pelo menos para começar a digestão. Eles são dimorfos, eles têm duas formas corporais. Nessas duas formas corporais, esses animais têm um formato de pólipo e têm um formato de medusa. Ou seja, todas essas novidades evolutivas vão aparecer nesse grupo de animais. Então tá aí. Espero que nesse final de semana você tenha tempo aí para pegar a apostila, dar uma estudadinha, tirar dúvidas. E quero dizer que foi um prazer participar dessa aula com vocês. Já está quase acabando o seu final de semana, quase acabando a sua semana aí. Para quem está na quarentena,
Você tem aí o final de semana para dar uma estudadinha. Quero mandar um joinha para vocês aí e dizer que, galera, isso vai passar. Isso é uma fase. Nós temos aí, na história da humanidade, eventos como tivemos a gripe espanhola, como tivemos aí a peste negra. Essa pandemia vai entrar para a história também. Uma pandemia que chegou e não tem remédio para ela, não tem, sabe, uma vacina ainda. Mas agora você vai perceber a importância da biologia. Nós temos biólogos no mundo inteiro trabalhando em medicamentos, em vacina, e isso é lógico, é evidente que é uma questão de tempo. Quando a AIDS chegou, a pandemia mais recente que nós tivemos foi da AIDS. Foi uma pandemia causada por um vírus, e durante os últimos 40 anos a gente está brigando aí com a AIDS, e a gente conseguiu, ao longo desses 40 anos, medicamentos que não eliminaram a possibilidade de alguém pegar AIDS, mas todo mundo que pegou AIDS tem uma qualidade de vida, né? Isso é lógico, é evidente que nós estamos estudando esse vírus também. E é bem provável que daqui a pouco a gente esteja presencial de novo, né? Foco, o Enem já abriu a inscrição, espero que você já tenha visto já tenha feito a sua inscrição. Vamos fazer de tudo para te preparar muito bem para esse exame no final do ano. Eu tenho certeza absoluta que você vai ter um sucesso. Pessoal, boa noite, até mais, hein?